Paz, irmãos. Qual é o propósito atual do governo do anticristo hoje? Eu vejo muitos irmãos se questionando sobre os sinais dos tempos. Será que os 7 selos já foram abertos? Será que algumas das 7 trombetas já tocaram? O que está ocorrendo no mundo hoje? Irmãos, acima de todos esses pensamentos, acima de todas as profecias, primeiro ponto que eu quero realçar é o seguinte: os maiores teólogos, os maiores historiadores, os maiores conhecedores bíblicos do tempo do Senhor Jesus Cristo, eles esperavam o Messias descrito nas Escrituras, no Pentateuco, na lei, e nos profetas, buscando encontrar aquele que havia de vir, como foi profetizado por Moisés. Quando Jesus, o filho do carpinteiro, filho de Maria, nascido como Galileu, quando ele veio e trouxe um evangelho que não condizia com aquilo que era a expectativa dos maiores teólogos da época, o que eles fizeram? Eles disseram que aquele era um falso Messias. E eles o odiaram porque esse Cristo, esse Senhor Jesus, ele simplesmente condenou a liturgia, a tradição e a religião que eles haviam engodado humanamente, compreendido racionalmente, e que eles estavam vivendo de uma forma exteriorizada, mas sem a natureza divina dentro deles. E nem poderiam ter, porque o Espírito Santo não podia habitar dentro de um corpo pecaminoso. Foi necessário que a expiação do sangue puro, do Cordeiro Imaculado, do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, trouxesse, finalmente, uma expiação plena e definitiva, que o sangue de bois e de novilhos não poderia fazer, porque era uma expiação transitória e que de tempos em tempos era renovada essa expiação para que o sumo sacerdote, bem como o povo, pudesse se aproximar de Deus para receber, por assim dizer, pequenos vislumbres da glória do Senhor. O Espírito Santo que pairava fora, hoje paira dentro de nós que cremos, pela graça que nos foi dada imerecidamente pela fé em Jesus Cristo. Essa fé também foi nos outorgada pelo Senhor. Nós somos predestinados a receber, por parte de Deus, a filiação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Da condenação eterna. Todos nós éramos condenados, mas pela graça e misericórdia de Deus e pela nossa fé no nome de Jesus, nós somos salvos da ira, tendo para nós reservados um reino eterno, a Nova Jerusalém. Amém? Como vamos entrar na Nova Jerusalém é que é o ponto principal do nosso entendimento. Se vamos entrar pelas bodas, se vamos entrar depois do choro e ranger de dentes, depois da grande tribulação, se as nossas vestes serão lavadas ainda na era da graça ou na era da grande tribulação, lavaram suas vestiduras durante a grande tribulação, como está descrito em Apocalipse. Mas o governo do anticristo, irmãos, vocês acham que eles querem que o Apocalipse se cumpra? Ou vocês acham que eles querem retardar a volta de Jesus? Porque quando Jesus vier, ele leva a sua igreja e depois ele volta para lançar no lago de fogo a besta e o falso profeta e depois, consequentemente, prender o dragão por 1000 anos. Vocês acham que Satanás quer ficar preso? Vocês acham que os satanistas hoje querem que Jesus volte? Evidente que não. E como eles impedem Jesus de voltar? Tem 2 pontos que eu quero refletir com vocês agora aqui. O primeiro, a unidade orgânica do corpo de Cristo. Satanás sabia que matar cristão não resolvia. Então o que ele fez? Ele racionalizou o cristianismo e transformou numa religião estatal. Não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em concílios, como o concílio de Nicéia, etc, etc. Mas aquilo que era vivo e orgânico, ao ponto de que os irmãos eles dependiam uns dos outros de uma forma pura, de uma forma cheia de amor fraternal não fingido, se tornou uma coisa completamente vazia e litúrgica, como já era na época dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos agnósticos, etc, etc. Judeu se misturava com judeu, samaritano se andava com samaritano e assim sucessivamente. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, já os fariseus acreditavam e assim sucessivamente. Haviam divisões de pessoas que se diziam filhos de Deus. Mas como é que pode filhos de Deus andarem divididos, se é a mesma natureza, ou pelo menos deveria ser, por causa da racionalidade de conhecimento do bem e do mal que habitava neles, e que hoje habita no cristianismo global. Eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu acredito que tem que observar tal coisa, eu acredito que não é necessário, e assim houve divisões no corpo de Cristo. Começou lá, no século IV, por assim dizer, talvez um pouco antes, não vamos entrar em detalhes também, e consequentemente se estendeu
até o fim da Era das Trevas, que durou por 1000 anos, né, do século V ao XV, se não me falha a memória. Depois veio a Reforma Protestante, depois veio a Inquisição Protestante, né? Pessoas foram queimadas na fogueira protestante. Não vou entrar nisso também, não vou citar nomes também. Depois veio o grande desapontamento, através de falsas profecias da vinda de Jesus. Houve 2 profetadas, onde disseram que Jesus viria no ano 1800 e pouco, depois erraram de novo, veio o tal do grande desapontamento, depois subdivisão da divisão, divisão da divisão, subdivisão da subdivisão, e assim sucessivamente. Hoje temos aí mais de 4 a 5 mil denominações cristãs pregando a mesma Bíblia que eu e você temos na mão, catalogadas com placas e doutrinas diferentes. Ou seja, o corpo de Cristo está hoje picado e esquartejado. E o fulano da igreja tal não consegue ter comunhão com o outro irmão, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles têm discordância entre si. Mas em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Jesus está dando um novo mandamento embasado numa nova aliança que foi feita, firmada, ratificada em seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como a si próprios, mas da forma que eu amei vocês. E em 1 João 3,16 diz que o mandamento de Jesus, não de Moisés, mas o mandamento de Jesus, a nova aliança, o novo mandamento é este, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Tanto é fato que em Atos 2,45 eles vendiam tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e distribuíam a renda conforme a necessidade do povo. Para quê? Que não houvesse hierarquia nem desigualdade social. Havia comunhão, unidade, e todos eles tinham uma só esperança: Jesus vai voltar e vai nos libertar, não somente de Roma e da escravidão romana, mas também nos libertará da escravidão do corpo do pecado. Paulo fala maestralmente sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Depois ele segue: insensato, que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Se nós estivéssemos realmente mortos para o mundo, nós não ambicionaríamos coisas naturais. Mas a verdade é, nós estamos mornos, e o morno será vomitado quando ele voltar. E Satanás sabe disso, e Satanás vai manter você dividido, e Satanás vai manter você tendo nojo, tendo ranço, tendo repulsa de pessoas que pensam diferente da sua cosmovisão cristã. Jesus andava com publicanos, com meretrizes, Jesus andava com fariseus, com saduceus, com samaritanos. Jesus não compactuava com a cosmovisão deles, mas Jesus, através de sua postura santa, ele transformava caráteres e corações. E as pessoas viam que ele era totalmente diferente do padrão litúrgico da época. E hoje Jesus Cristo busca pessoas que sejam totalmente desapegadas, imaculadas desses padrões religiosos da época, e que sejam pessoas que são adoradores em espírito e em verdade. O que significa isso? Fora da esfera natural, não só na aparência, não só no culto do domingo, mas adora a Cristo integralmente. No trabalho, em casa, no dia a dia, em comunhão com irmãos de outra denominação, em comunhão com irmãos, seja de linhagem protestante ou católica, não interessa. São pessoas que realmente entenderam o amor de Cristo e que a sua vida se resume a uma coisa: edificar o reino de Deus. Paulo chegou a tal ponto que disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem de nós pode falar isso hoje? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos nós temos os nossos apegos humanos, por mais miserável, por mais insignificante que seja. Todos nós hoje temos sonhos e planos terrenos. Nós ainda estamos aliançados com a terra e com o mundo. E, consequentemente, se Cristo voltasse hoje, nós ficaríamos tristes. Por quê? Porque nós queremos ainda realizar sonhos e planos naturais. E Satanás sabe disso e vai manter você nisso até o dia em que chegar aquela palavra que diz: se teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Porque melhor é entrar sem um braço no reino do que todo o teu corpo ser lançado no fogo. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o para longe de ti. Pois melhor é entrar sem um dos olhos no reino do que todo o seu corpo ser lançado no fogo. O Senhor Jesus espera uma igreja, um corpo
completo. Mas se os irmãos, na era da graça, durante o livre-arbítrio, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se os irmãos insistirem em serem arrogantes, egocêntricos e acharem que são espirituais, sendo que não conseguem ter comunhão com pessoas que são de uma cosmovisão e de uma linha doutrinária diferente, e digo, ter comunhão não é compactuar com heresias. Ter comunhão, repito, não é compactuar com heresias e tradições mundanas, tradições litúrgicas inventadas por homem, o fermento misturado nessa doutrina. Não, ter comunhão significa amar incondicionalmente. Vou repetir, amor incondicional. Eu amo mesmo que eles me odeiem. Amém? Essa é a visão de reino. Quando Cristo olhar para nós, como igreja, e ver os maduros na fé, aqueles que entenderam o propósito, a obra do Espírito, tirar a natureza racional e mundana de nós, totalmente caótica, egocêntrica e naturalista, e nos dar uma natureza divina e santa, onde o nosso amor excede o amor à própria vida e se doa integralmente pelos irmãos, pela igreja, pelo corpo de Cristo, não importando a placa. Quando Cristo olhar para nós e encontrar essa natureza em nós, ele volta para nos arrebatar. Porque agora somos a imagem e semelhança de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Muitas vezes nós somos capazes de tirar a nossa vida por amor a um filho. Uma situação de calamidade. Estou citando um exemplo aqui. Não levem de forma literal. Mas qual é o pai, qual é a mãe que não tirou já o pão da sua boca para não deixar faltar para um filho? Que não sacrificou seus sonhos e planos por amor a um filho? Deus nos amou a tal ponto que ele nos deu o seu filho. Irmãos, nós podemos dar nossa vida por um filho, mas nenhum de nós daria o nosso filho por um estranho. Deus fez isso por nós, para que pudéssemos ser filhos de Deus. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus que deu seu Filho unigênito pelo mundo, para salvar almas do lago de fogo, da escravidão de Satanás. E quando nós entendermos isso, e quando nós vivermos isso, e quando nós tivermos esse amor em nós, por menor que seja o vislumbre da realidade do terceiro céu, Cristo pode olhar para nós e dizer: você está apto a sentar comigo na ceia das bodas do Cordeiro, porque você se ataviou. Porque as vestes nupciais são os atos de justiça dos santos. E o que é a justiça? É o amor. É um amor justo. Nenhum de nós pediu para nascer pecador. E por isso Cristo veio e pagou a conta que não era nossa, era uma maldição hereditária que veio lá de Adão. Mas agora nós temos livre-arbítrio e a unção do Espírito Santo, penhor da nossa herança, para vivermos em santidade. Então agora cabe a nós crucificar a carne, crucificar o ego, crucificar a arrogância, a prepotência, crucificar essa sabedoria mundana que nós achamos que temos, de sermos alguma coisa, de termos alguma coisa, de sentirmos alguma coisa, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Descermos a si mesmo se humilhar. Aquele que pensa saber alguma coisa, né, ainda não aprendeu como convém saber. Aquele que pensa ser algo, não sendo nada, a si mesmo se engana. A si mesmo se humilhar. Assumir a forma de servo, ser obediente até a morte, morte de cruz. Lucas 9:23, dia a dia tome sua cruz. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e me siga. Seguir para onde? Para a glória. Você não vai para a glória prepotente, arrogante, soberbo. Você só vai para a glória quando Cristo olhar para dentro do seu coração e encontrar o caráter e o amor dele em ti. Eu pergunto, você já tem? Porque se você já tem, maranata. Está esperando o quê? Clama para ele voltar. Volta hoje, Senhor. Agora, se você ainda não tem, eu tenho uma notícia para te dar. Você está perdendo tempo. Comece a se alimentar da palavra. Comece a renunciar a si mesmo se humilhar e ser fiel no pouco que o Senhor já te confiou. Se você não tiver amor, você está se enganando a si mesmo. 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o 4. Se eu não tiver amor, nada serei. Nesses três, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Amém? Irmãos, eu peço encarecidamente que vocês entendam uma coisa. Satanás não quer que Jesus volte. Vocês entenderam isso? E como ele faz para impedir Jesus de voltar? Mantendo eu e você mornos, divididos, sem comunhão, sem unidade. Para quê? Para que a gente continue sendo uma meretriz. Ora com o ego,
ora com o espírito, ora com a carne, conhecimento do bem e do mal, ora com a fé. O que é a fé? Eu ver uma pessoa totalmente fora de propósito e crer que se eu interceder por ela, Jesus pode tirar ela do charco de lama e colocar ela no reino. E colocar ela numa posição de liderança e servir a Deus talvez muito mais do que algum dia eu pensei em servir. Por que não? Você quer ver os seus irmãos irem para o lago de fogo? Para as trevas exteriores? Ou você ama eles? Essas pessoas que estão no mundo, você entendeu que Deus quer salvá-las do lago de fogo? Não é tentando enfiar a Bíblia a goela abaixo que você vai conquistá-las. Mas se elas olharem para você e ver que você é diferente dessas pessoas religiosas do mundo, os fariseus e saduceus do mundo atual, esses grandes homens de Deus, se eles verem em você humildade, caráter e natureza de Cristo, eles vão se converter. Agora, se você crê ou não nisso, aí é problema seu. Eu não tenho como mudar a sua concepção racional sobre isso. Para finalizar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Você tem a capacidade de apressar a vinda de Jesus. Então, você pode decidir, você quer continuar divisivo, você quer continuar julgando os outros, quer continuar julgando irmãos de outras denominações, os irmãos católicos, os irmãos protestantes, os adventistas, as testemunhas de Jeová, você quer continuar condenando e julgando os outros? Porque você entendeu algo da Bíblia e aí você acha que os outros, só porque eles estão fora do propósito, e eles não têm direito à salvação? Ou você vai aprender a amar eles como eles são, como Cristo te ama como você é? E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo hoje te julgasse com o mesmo senso de juízo que você julga as pessoas do mundo, você seria salvo? Cristo ainda não voltou, e talvez seja por culpa nossa. Arrependei-vos, porque perto está a vinda do Senhor. Deus abençoe a todos.